O que aconteceu com o Botafogo? Acho que essa é a grande pergunta do futebol em 2023. Finalizado o Campeonato Brasileiro, Palmeiras campeão nacional e um segundo turno vexatório, vai dando os adjetivos aí, fracassado, tenebroso, ridículo, pipoqueiro e mil outros adjetivos que você queira dar. Mas o Brasil inteiro vai chegar ao Réveillon em 2023 perguntando o que aconteceu com o Botafogo. E nesse vídeo eu vou tentar achar algumas soluções para esse grande problema, tá bom? Chega mais. Olha só, gente, termina o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras campeão, algo inimaginável em julho, perfeitamente previsível em maio, quando o campeonato começou. Abril, maio, né? Porque o Palmeiras, junto com o Flamengo e junto com o Atlético Mineiro, são os times de mais estrutura, de mais dinheiro, de mais talento, de melhores técnicos, várias coisas que eles têm em comum que faz com que qualquer um, principalmente nos últimos 2 anos, 3 anos, coloque os três sempre brigando pelos grandes títulos da temporada. O Palmeiras começou o ano campeão paulista, o Campeonato Brasileiro, né? E focado em conquistar mais uma Libertadores e tudo mais. O Atlético Mineiro logo começou a ratear já no estadual, né? E aí o poder foi embora, veio o Filipão, passou um primeiro turno terrível, aí perdeu 10 jogos, passou 10 jogos sem ganhar. O Galo lá de cima foi despencando e o Flamengo com um monte de problemas, Sampaoli briga dentro do elenco e de repente troca o técnico e tal. Só no fim do ano é que o Flamengo deu uma melhorada. Enquanto isso tudo estava acontecendo, o Botafogo estava fazendo dele lá, surpreendendo todo mundo. Um jogo muito físico, um jogo de contra-ataque, um time que foi muito eficiente no começo do ano e fez um primeiro turno perfeito, o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos desde 2023. E aí aconteceu o primeiro problema. O Luiz Castro foi embora para a Arábia ganhar seus petrodólares e não tá errado, foi ganhar o seu dinheiro lá. Pode discutir, o botafoguense vai achar horrível, quem não é a vida do cara, né? Não dá muito para prever esse tipo de situação. Mas isso aí já deu uma bela quebrada. Só o que aconteceu, né? E a entrevista do Diego Costa recentemente, né, na penúltima rodada do Brasileirão, quando o time empatou com o Cruzeiro, foi muito emblemática, porque mostrou ali que o Botafogo, e principalmente o elenco do Botafogo, ele sentou-se em cima da campanha do Campeonato Brasileiro. Lembrando que raramente, desde 2003, o campeão do primeiro turno deixou de ser campeão brasileiro. Foi muito raro acontecer. Então, o Botafogo, com essa campanha quase perfeita, com tantos pontos de diferença em relação ao Palmeiras lá para outubro, um pouco antes disso, deu-se ao luxo de, mesmo depois do Luiz Castro, ficar o Caçapa, né, o Cláudio Caçapa, que estava lá na França, veio aqui para dar uma ajuda e foi muito bem, porque não mexeu em nada, e o time continuou a levar, mesmo sem o Luiz Castro, até o final do primeiro turno, até a virada de turno. E aí aconteceu o primeiro erro. E o erro não foi só da direção, o erro foi do elenco, porque veio o Bruno Lage. Bruno Lage, todo mundo conhece, um técnico do Wolverhampton no futebol inglês, não foi tão bem por lá, mas esteve por lá, e tem uma filosofia de trabalho que é absolutamente oposta à filosofia que o Luiz Castro implantou neste Botafogo, neste elenco, nesses jogadores. E ele tentou mudar. Porque ele tentou mudar, o elenco não gostou, porque aquela velha máxima brasileira, time que está ganhando não se mexe. E aí as coisas começaram a degringolar. O Botafogo começou a não ganhar mais os jogos. O Botafogo começou a ver a diferença para o Palmeiras, principalmente, diminuir. E o elenco continuou na sua do tipo, nós vamos ganhar do Palmeiras aqui. O segundo turno era no Engenhão, o Botafogo ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, gol do Tiquinho Soares. Ganhamos deles lá, a gente vai ganhar aqui no nosso tapetinho. E aí o Segovinha passou a não jogar mais. Houve um episódio anterior que para mim foi muito importante e que pouca gente diz. A saída do lateral Rafael. Rafael, lateral que jogou no Manchester United e tal, ele e o irmão dele jogaram na Inglaterra durante muito tempo e tal. Ele era um lateral direito titular e muito seguro, apoia muito bem, defende muito bem, e ele se lesionou num jogo no Engenhão. Estou tentando lembrar contra quem, não sei se foi contra o Vasco, não me lembro, mas a partir dessa lesão, o lado direito do Botafogo morreu, porque entrou o Di Plácido, e o Di Plácido não tem o mesmo nível. Provou-se rapidamente que ele não tem o mesmo nível. E ali começou um certo desequilíbrio, uma instabilidade no time do Botafogo. Isso foi com o Caçapa e o Bruno Lage veio, aí problemas de relacionamento e tal, dele com o grupo, dele com a direção, dele com a torcida, não sei o quê, não deu certo. E enquanto o Botafogo ia batendo cabeça, né, quem vem, aí assumiu o Lúcio Flávio, que era um auxiliar, que não tinha sido utilizado antes, aí em vez de trazerem o Caçapa de volta, mandaram o Caçapa para um time lá da Bélgica. Os erros da direção do Botafogo, que foi muito perdida, não soube o que fazer com sucesso.
E essa é a grande lição que o Botafogo traz para todos nós. Acho que vale para a vida da gente, não só para o Botafogo, né? É na hora que a gente está em primeiro que a gente tem que redobrar os cuidados. O Botafogo não fez isso. O Botafogo foi trocando, sem saber para onde estava indo, e o Palmeiras foi chegando. A partir do momento que a Libertadores caiu para o Palmeiras, e foi um momento de estabilidade, quase crise no Palmeiras, quando o Palmeiras perdeu para o Boca, aí ficou só o brasileiro. O Palmeiras foi chegando. E o Palmeiras encontrou o Botafogo no momento perfeito, com o Botafogo pressionado, porque a responsabilidade era inteira dele, por tudo aquilo que viveu no primeiro turno e no segundo turno, e o Palmeiras estava ali, se pintasse alguma coisa, beleza, né? E o Palmeiras ligou aquele modo turbo que o palmeirense conhece muito bem e ganhou o jogo numa virada das mais sensacionais da história da Sociedade Esportiva Palmeiras e uma das maiores pipocadas da história do Botafogo, ganhando por 3-0, tendo um pênalti a seu favor e não convertendo o pênalti. Aquela defesa do Cássio contra o Vasco em 2012 mudou a história do Corinthians e mudou a história do Vasco. O Vasco nunca mais foi o mesmo a partir daquela defesa. A defesa do Everton no pênalti do Tiquinho Soares pode ter dado ao Botafogo uma nova história. E tomara que ela não seja a mesma história do Vasco, porque o Botafogo, mesmo tendo essa ramelada histórica, mesmo não conseguindo ser campeão brasileiro, com tudo na mão para ser campeão brasileiro, meses antes de terminar o campeonato, o Botafogo fez muito mais do que se esperava para um time que estava há 5 anos falido, que há pouco tempo voltou da Série B, que tinha conseguido conquistar uma vaga para a Copa Sul-Americana, agora vai para uma Libertadores em anos seguidos. Então, olhando de fora, o resultado não é tão ruim. É que a expectativa é a mãe da frustração e o Botafogo não soube lidar com isso. O Botafogo não estava ainda preparado para ser campeão. E talvez essas derrotas sirvam para preparar o Botafogo para ser campeão logo ali adiante, porque o Botafogo, como a gente já mostrou aqui num vídeo nesse canal no YouTube, tem uma estrutura, né? O Botafogo tem um planejamento, goste você ou não, do Textor lá. Ele trouxe muitas coisas, um sistema de scout, um sistema de caça-talentos que funcionou no Lyon, funcionou aqui no Botafogo durante um tempo e tal. Trouxe muitos desses caras que ajudaram o Botafogo a brigar pelo título brasileiro. Eu sei que muita coisa era do Luiz Castro e quando o cara sai as coisas se desestabilizam, mas existe uma filosofia de trabalho que o torcedor precisa passar da frustração, olhar e pensar, poxa vida, a gente voltou a brigar pelo título. Isso não acontecia, há quantos anos o Botafogo não briga pelo título brasileiro? Desde que foi campeão lá em 95. Então, meninos botafoguenses, mulheres botafoguenses, sinta a frustração, porque realmente é duro, realmente esse elenco do Botafogo fracassou bizarramente e a carreira deles, infelizmente, será marcada por isso. Mas calma, o Botafogo não foi campeão hoje, mas se tudo correr bem, se o Botafogo aprender com os erros, tem tudo para lá na frente ser campeão de alguma coisa. E o futebol é assim mesmo. O futebol é um esporte, não dá para ganhar sempre, nem sempre as derrotas são justificáveis, mas a derrota de hoje constrói o campeão de amanhã. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal para o canal crescer um pouco mais, para você ajudar esse locutor que está tentando dividir suas ideias com vocês semanalmente aqui no YouTube, tá bom? Aquele abraço para vocês e até o próximo vídeo.